Chaures, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser um review, mas um review bem por cima mesmo, de levinho, desse livro maravilhoso aqui, Romeu e Julieta, que foi o sprint de janeiro. Esse vídeo vai sair um pouco atrasado, porque eu comentei em um outro vídeo, que tô dando um pouco de dificuldade em relação às edições. Então o intuito é que todo mês tenha uma série de livros selecionados para aquele mês, para que seja lido e terminado de ser lido naquele mês. Tem janeiro, fevereiro. Em janeiro eu fiz só o sprint. E li uns livros na Biblioteca de São Paulo, né, que é o Biblion. Aí por aqui era para começar tudo certinho agora em fevereiro. E acontece que eu ainda tô editando bastante. Então é por isso que esse sprint tá saindo agora. E se esses vídeos não conseguirem sair exatamente em fevereiro, eu vou lançando conforme o passar do tempo, tá bom? Então, esse resumo, eu digo que ele vai ser bem de leve, porque quando se trata de Romeu e Julieta, todo mundo sabe o grande plot twist da história, o grande final da história por si só. Deixa eu tirar o óculos pra não ficar refletindo. E muita gente não se dá o trabalho ou ao luxo de ler a história. E o que acontece? Eu quis ler a história, eu quis conhecer os detalhes da história, por que eles chegaram naquele final, que a gente sabe que é o final onde o Romeu e Julieta morrem. E morrem juntos. E, gente, eu não achei que eu ia gostar tanto da história. Eu comprei isso aqui com zero expectativa. Sabe o que é zero expectativa? Eu tinha expectativa de que fosse ruim. Essa é a verdade. Eu tinha expectativa de que fosse ruim, porque eu achei que ia ser clichê demais, que ia ser muito nonsense, muito eu te amo, eu te amo, eu te amo, mas não fosse ter uma história profunda. E quando eu comprei e eu vi que o livro é dessa finura aqui, aí eu julguei mais ainda. E tá aí que é a minha falha principal, porque é incrível. Eu me apaixonei. Você pode saber o final, você pode saber o começo, você pode saber o final, o começo e o meio, ou você pode saber na ordem certa mesmo, o começo, o meio e o fim, que não vai ser da mesma forma. Se eu li hoje, se eu ler daqui 1 ano ou 2 anos, vai continuar tendo impacto, mas vai ter um impacto diferente. Teve um impacto muito grande, é uma história muito boa, tanto é que foi escrita há décadas atrás e circula até hoje, os tempos de hoje, continua sendo uma história e um livro atual. E, gente, é lindo demais a forma como é escrito, a forma como acontece o amor entre os dois. As coisas que são ditas ali do Romeu para Julieta, da Julieta para o Romeu, e o quanto eu vi ali, principalmente por parte da Julieta, a coragem de viver esse amor. Porque na época que se passa essa história, as mulheres não eram levadas como... Não tinha a voz, o posicionamento que tem hoje em dia nos nossos dias de agora. Nossa, eu não sei exatamente quando foi o direito ao voto, foi dado às mulheres, mas eu tenho certeza que essa história passa bem antes disso. Pra vocês terem noção, as mulheres não tinham nem direito a voto, nem nada do tipo. A gente tá falando da época em que tinham reis como governantes políticos. E em que família, sobrenome de família, definia uma família inteira, definia um status ali inteiro, apenas o seu sobrenome. Então, assim, ela, por ser mulher e ter a coragem de se rebelar, vamos assim dizer, contra a família dela, a ponto de escolher amar o Romeu, ali, para quem não sabe, o Romeu e a Julieta são de 2 famílias diferentes que naquela época estavam em guerra. Então, vamos supor, eu tenho a família Moraes e tenho a família Oliveira. Aí o Romeu era Romeu Moraes e a Julieta era Julieta Oliveira. E aí essas 2 famílias estavam em guerra. Mas não é guerra que nem a gente vê hoje em dia nas novelas, que, ai meu Deus, eu não gosto de Ciclano porque ele é o Moraes. Não, era guerra mesmo, onde eles desempunhavam as espadas, eles matavam uns aos outros por ter ódio um do outro apenas pelo sobrenome daquela pessoa, ou por ela, tipo, por ela carregar o sobrenome, ela ser de outra família. Às vezes só da pessoa ser um criado da família, vamos supor, é o criado da família Oliveira. Aquele criado era morto por conta do ódio que existia entre essas 2 famílias. A ponto de fazer o rei da época pegar e lançar uma lei que quem brigasse ou quem se matasse
tentasse se matar, enfim, seria morto, porque ele não aguentava mais a guerra e o tanto de sangue derramado por conta da briga dessas duas famílias, entendeu? Era a gente saindo na rua falando, a família Moraes só tem ratazana. Aí era do outro lado o criado ou outra pessoa da família falando assim, e é vocês que só tem ratazana, seu bando de lixo, a família Oliveira é melhor que tem. Era tipo isso, entendeu? E aí eu vi muita coragem na Julieta de se rebelar dessa forma, né? Porque nunca vai ser no meu ponto de vista, nunca vai ser uma revolta amar alguém, entendeu? E a família dela traz como revolta por conta de que ele era do sobrenome da outra família, que era a família, por assim dizer, rival. E eu achei muito corajoso para ela, numa época em que as mulheres não tinha voz nenhuma, não tinha consideração nenhuma, era só fica quieta, você é feita para ter filho, para ser obediente ao marido, e é isso aí. Ela escolher quem ela quer amar, que é o Romeu, e fazer acontecer. E, gente, é muito bonito como eles envolvem também a religião dentro desse amor. Então, ali não teve nenhum contato entre eles antes de que se tivesse o casamento. Se eu não me engano, pelo que eu li, acho que eles não tinham nem... Se eu não tô fazendo uma confusão muito maluca agora. Acho que eles não tinham nem se beijado pela primeira vez antes de se casarem. E eu achei muito bonito isso, porque eu sou uma pessoa religiosa e eu fiz o mesmo tipo de voto. Eu me casei segundo as leis de Deus na Bíblia. E aí eu achei bonita essa parte. Foi uma parte que tipo, pode ter sido pequena, mas chamou minha atenção e eu gostei bastante também. Então esse resumo leve é basicamente isso. Dica: leia. Mesmo que você já tiver lido, se você ler de novo, o impacto vai ser diferente. É uma história atemporal, muito bem feita, muito bem desenvolvida e muito marcante. Para minha nota, e eu vou definir as notas dos livros de revisão a partir de estrelas. Vai do 1 ao 5. Do 1 sendo muito ruim, o 3, 3,5 sendo mais ou menos, e o 5 sendo perfeito, maravilhoso, ótimo. Então a nota desse livro aqui é 5. Impecável, eu gostei muito, muito, muito. Principalmente por um detalhe muito interessante. Deixa eu até ver se eu acho um aqui pra vocês. Antes no início de capítulo, sempre tem um coro que resume como vai ser aquele capítulo. Por exemplo, ó, na página 35 tem o coro antes do capítulo 5. Vou dar uma palhinha aqui pra vocês, ó. Coro. De que é feita a ilusão de que nada é mais invencível do que o amor? Porque a ele se entregar, se sabemos de antemão que quanto maior a paixão, maior a possibilidade de encontrarmos apenas dor e decepção? Porque sois insensato, ó coração, se de fato o prazer em tais circunstâncias anda de mãos dadas com a ilusão de que a todos os obstáculos podemos superar com nossa paixão? Gente, eu achei isso perfeito. Tanto é que eu fiz um monte de coraçãozinho, ó. Eu fiz coraçãozinho aqui, embaixo. E esses coros meio que, tipo, te dão uma palhinha, te preparam pra aquele capítulo, porque vai vir naquele capítulo. E esse eu gostei bastante, mas tem uns coros antes do capítulo começar que fala sobre amor e é mais bonito ainda. Ó, da página 49, é sempre assim, é sempre o coro, tá vendo? Aí você virando a página, depois do coro, tem o capítulo. E o capítulo sempre com a imagem da adaga. Esse coro eu risquei só a parte de baixo. Fala assim a parte de baixo. Inimigos precisam de sangue para manter e conservar a própria inimizade, um sentido espúrio para a própria existência. Então, assim, eles te preparam, eles te dão curiosidade, eles te fazem gostar cada vez mais da história. Então, esse foi um detalhe que eu gostei bastante também. Fora que essa versão que eu comprei, ela vem com essas partes que... Nossa, o nome me fugiu a cabeça agora. Mas eu gosto bastante. Que no final, esse marca-página final fala sobre o autor ou a autora. E o marca-página aqui geralmente resume a história ou tem uma imagem que é, tipo assim, relacionada à história. E eu comprei, veio com esse tipo de marcação e com esse desenho lindo na frente da capa. Tem a poção, a adaga e a rosa. Então, são as coisas que, tipo, é o principal da história, né, de Romeu e Julieta.
que a Julieta toma poção pra se salvar. E depois ela e o Romeu... Tem histórias que dizem que os dois tomam poção e morrem. Tem histórias que são vários, né, remakes que o pessoal faz. Onde ele se mata com a adaga e depois enfia a adaga nela. Enfim, resumidamente. Mas, querendo ou não, são coisas relacionadas à história. Eu acredito que a flor representa o amor. E a adaga e a poção justamente porque aconteceu na história deles. É uma capa muito, muito, muito bonita. Eu achei a escolha de fonte também da frente muito bonita. Aí tem a parte de trás também. É interessante falar também que esse livro é um texto que ele é diferente. Ele não é adaptado em versão de história. Ele é adaptado como se fosse uma prosa. Então ele é muito poético, ele se combina, as respostas se combinam, a descrição se combina. Então é muito gostoso de ler. É o tipo de livro que se você ler te pegar um dia para ler, você termina de ler em um dia. E sai completamente apaixonado. É bem romântico e eu achei muito, muito bonito mesmo. Eu gostei bastante. Nota 5. Perfeito, maravilhoso. Mora no meu coração. Bom, esse é o resuminho de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí embaixo se vocês já leram essa obra. Se vocês gostam de uma versão adaptada em prosa, que se combina bastante. O que vocês acharam da capa do livro, da fonte. Ou de algum outro detalhe, caso vocês já tenham lido. Se não leu ainda, comenta aí se você leria esse tipo de história, mesmo sabendo o final. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Eu sou a Leti e até a próxima.